Este programa tem o patrocínio de Nutri. Seja bem-vindo ao seu espaço de saúde da RTP África. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, problemas como a miopia, a hipermetropia, o estrabismo e outros afetam mais de 20% das crianças em idade escolar. Se o seu filho se queixa sempre de dor de cabeça, fica com os olhos irritados sempre que foca algum objeto ou franze a testa no momento de ler, provavelmente deve-se a uma dificuldade na visão. Para nos explicar melhor este tema, hoje vamos falar com um oftalmologista que esteve em São Tomé e Príncipe, com o objetivo de diagnosticar e tratar doentes com problemas visuais. Temos connosco o Dr. Luís Dias Pereira. Muito bem-vindo, doutor. Muito boa tarde, Karina. Explique-nos então que importância tem o diagnóstico de doenças que afetam a visão na infância. Muito bem. Ora, a visão tem um importante significado social. A visão contribui para uma boa relação interpessoal e contribui também para aspectos profissionais. Em termos da criança, é pela visão que se adquirem aspectos de desenvolvimento físico, comportamentais e até mesmo cognitivos. Portanto, a visão é algo que contribui para a formação do indivíduo de uma forma correta e equilibrada. Temos que nos lembrar que a visão é um processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Quando se nasce, o recém-nascido tem as estruturas da visão, os órgãos, o olho, as vias ópticas e a parte central da visão formadas, mas imaturas. Portanto, há uma necessidade de uma aprendizagem. Aprende-se a ver, desde pequenino, desde muito cedo. Basta dizer, por exemplo, que as primeiras semanas e até aos 3 primeiros meses é fundamental, portanto, esse processo de aprendizagem. Isso acontece de uma forma mais ou menos regular até aos 10 anos de idade. Há períodos críticos, há períodos que são muito piores em termos de se surgir qualquer complicação, essa complicação, se interferir com este processo de desenvolvimento, comprometer no futuro, de uma forma irremediável, portanto, a acuidade visual, que é um dos aspectos da visão. A acuidade visual é aquilo que nós quantificamos com 20%, 40% ou 100%. Esse é o aspecto da quantidade da visão. Há outros aspectos relacionados com a visão que não há acuidade visual. Mas, portanto, a prevenção é importante. Começa logo no recém-nascido, ou até mesmo muito antes do nascimento. A prevenção dos cuidados em oftalmologia deve começar até com um planeamento familiar muito atempado. Creio que me pode responder uma questão que é muitas vezes levantada, já que estamos a falar sobre o parto. É verdade ou não que quando se tem uma infecção urinária não tratada na altura da gestação pode levar à cegueira do feto na altura do nascimento? Uma infecção urinária, tal e qual como os médicos a entendem, não. Mas há certo tipo de infecções no canal de parto que podem provocar infecções na conjuntiva, nas mucosas oculares, que podem ser, sim, irreversíveis em termos de córnea ou até em termos de lesões intraoculares. Há certo tipo de lesões, de doenças transmitidas sexualmente que, se presentes na altura do parto, podem contaminar. Há que fazer uma profilaxia, um tratamento e uma profilaxia imediata e sistemática, porque em países em desenvolvimento é uma das causas muito sérias e muito graves de cegueira. Portanto, as infecções provocadas por 2 micro-organismos, que é a Neisseria gonorreia e a Chlamydia trachomatis. Esse é um aspecto fundamental em termos da profilaxia, já na fase, portanto, do parto. Há outras situações, mantendo aqui a conversa sobre o parto, que podem pôr em risco trabalhos de parto demorados, trabalhos de parto complicados, que requerem instrumentos e manipulações, também são exatamente responsáveis por lesões sérias ao nível, na altura, portanto, do parto. Mas anteriormente, como eu há pouco
queria dizer, a boa saúde visual começa muito antes, começa até mesmo na altura do planeamento familiar. Há certas questões que devem ser colocadas em termos de hereditariedade. Depois há aspectos logo ao nascimento, no recém-nascido, que há que ter em conta. Há aspectos, há riscos, enfim, que podemos agrupar como aqueles riscos gerais, uma prematuridade, por exemplo, que pode desenvolver alterações ao nível da retina, que é a chamada retinopatia da prematuridade. Deve ser detectada, diagnosticada. O que acontece exatamente? E como se pode detectar? São circunstâncias que estão diferente? não em termos externos, da observação externa, Pois. mas é uma patologia que acompanha os prematuros, principalmente os prematuros de baixo peso, e que pode, não só, mas que pode ser agravada também pela oxigenoterapia nessas fases iniciais neonatais. Isso leva às vezes a uma anormal, um completar anormal dos vasos da retina com proliferações e, se não for atempadamente detectada, diagnosticada e tratada, pode levar a situações de cegueira irreversível. São coisas, de facto, muito sérias. Há outras doenças gerais, sífilis, doenças como sexualmente transmitidas e não só, como o HIV, e doenças metabólicas, doenças neurológicas. Claro. Há também aspectos muito importantes ainda da observação do recém-nascido e que têm a ver com a prevenção de patologias e que têm a ver com alterações familiares, hereditárias, glaucoma congénito, catarata congénita, certas distrofias retinianas. Ainda há um terceiro grupo de situações que também são bastante sérias. São situações que se colocam mesmo sinais e sintomas no recém-nascido, como o glaucoma congénito, por exemplo, ou uma situação chamada leucocória, ou um reflexo branco do olho. São situações que muitas vezes podem ter por trás patologias pesadas, cataratas congénitas, ou então tumores intraoculares. Muitas destas patologias podem ser detectadas precocemente e podem ser orientadas o seu tratamento. E, desta forma, podemos contribuir de uma maneira muito eficaz para a prevenção da cegueira. E o estrabismo pode levar à cegueira? Ora bem, o estrabismo é uma das duas situações responsáveis por uma anomalia no desenvolvimento da função visual. O estrabismo e as ametropias. As ametropias referem-se àquele conjunto de alterações na refração que iniciou no início do programa, hipermetropia, miopia e astigmatismo. Se existem estas situações, e principalmente se existem num olho e não existem no outro, como que o olho que tem essas hipermetropias, essa miopia, como que não cria um desenvolvimento, como que não aprende a ver, encosta só o outro olho que vê bem. E depois temos uma situação de um olho bom e de um olho mau. E este olho mau não é propriamente um olho cego, evidentemente, mas a visão, a acuidade visual, aquilo que discrimina a visão em termos de quantidade, está baixa. Chama-se a isso o olho preguiçoso, a ambliopia. O estrabismo é também um fator, uma alteração do equilíbrio oculomotor que leva a essa situação de ambliopia. Pode-se nascer com estrabismo? Pode, efetivamente, nascer estrabismo ou manifestar-se nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de vida. Portanto, o estrabismo tem várias etiologias. Como eu há pouco disse, portanto, há uma certa imaturidade da função da visão, da função visual, e para que essa maturidade se vá dando, para que essa aprendizagem da visão se vá estabelecendo, é necessário, enfim, haver diversas bases, diversas, enfim, referências. Uma delas, por exemplo, é um equilíbrio dos eixos visuais. Os eixos visuais estarem num e outro olho, mais ou menos, digamos, para simplificar, paralelos. Quando nós olhamos para a direita, os olhos estão paralelos. Quando olhamos para a esquerda, os olhos estão paralelos e por aí fora. Se isso não acontece, voltamos a cair numa situação semelhante àquilo das ametropias, do astigmatismo. Ou seja, temos um olho que é o olho forte, o olho diretor, e temos um olho que está torto. É um olho que parasita, quase. É um olho que olha assim um bocado para onde calha. E esse olho que olha para onde calha não desenvolve a função visual, fica preguiçoso. É isso que leva, por exemplo, a que, isso é um exemplo que leva a que a gente, muitas vezes na rua encontramos uma criança com o olho tapado.
E geralmente o que é? É o exercício, não é? Está a É exercitar. penalizar. Estamos a obrigar o olho bom. Não obrigar o olho bom, não. Estamos O a mau. tapar o olho bom para obrigar o olho mau a treinar, a aprender a ver. Era isso que eu lhe queria É perguntar, isso que por se acaso. passa muitas vezes. Alternativas Parece assim à cirurgia. A cirurgia faz parte, enfim, de um protocolo, digamos assim, de tratamento. Devemos começar antes por outras situações, perante um estrabismo ou perante uma situação de uma ambliopia, por outras causas. Nós temos, por exemplo, que na presença de uma catarata congénita ou na presença de uma ptose, que é uma pálpebra descaída, que aparece logo no recém-nascido, nós temos quase que obrigatoriamente e imediatamente, às vezes mesmo antes dos 3 meses, aos 2 meses, realizar uma intervenção cirúrgica. Porque, como eu disse há pouco, as primeiras semanas e até aos 3 meses são importantíssimas para o desenvolvimento da visão, nomeadamente para a fixação e para a estabilidade dessa fixação. Portanto, às vezes temos que intervir antes dos 3 meses, uma cirurgia de uma catarata congénita ou criar uma condição para que a pálpebra levante, para que deixe o olho ver. Doutor, vamos fazer uma pequena pausa para não esgotarmos o tema, pode ser? Claro. Fico com algumas informações acerca destes problemas que nós voltamos já a seguir. Existem cerca de 285 milhões de pessoas com deficiência visual, 39 milhões sofrem de cegueira e 246 milhões têm problemas de visão. Quando não são tratados, são a principal causa de deficiência visual em todo o mundo. As cataratas permanecem no topo da lista com 33%. A miopia, a hipermetropia ou estigmatismo são responsáveis por 43% e o glaucoma por apenas 2%. Estes problemas afetam 12 milhões de crianças, número que podia ser perfeitamente eliminado, já que 80% destas doenças podem ser evitadas e tratadas. Contudo, no total, estima-se que 19 milhões de crianças sejam deficientes visuais e cerca de 1 milhão são irreversivelmente cegas para o resto da vida. As consequências a nível social são inevitáveis a longo prazo, com a perda de oportunidades educacionais e de emprego, económicas e familiares. Aliás, vários fatores são responsáveis pelo facto destes problemas não serem alvo de qualquer tratamento. A falta de consciencialização e reconhecimento do problema a nível pessoal, bem como a nível comunitário e de saúde pública. Mais esclarecido sobre estes problemas? O Viva Saúde é, acima de tudo, um programa de prevenção. Por isso, não deixe de perguntar para se poder esclarecer. Coloque-nos todas as suas dúvidas que ainda restam. Já sabe, no nosso mural do Facebook é o espaço certo para o fazer, onde temos muito mais informações de saúde para si. Faça como o António Augusto, que nos deixou a seguinte questão: como são diagnosticadas as cataratas? Muito bem. Nós estamos a falar em cataratas no adulto ou estamos a falar em cataratas na criança? Nas crianças. Vamos falar nas cataratas das crianças, Isso. são aquelas que de facto são mais dramáticas. A catarata pode aparecer logo no nascimento, uma catarata congénita, ou pode aparecer durante a idade pediátrica. Onde ela é mais grave é ao nascer ou pouco depois de nascer. Manifesta-se muitas vezes, e qualquer pessoa pode observar com um pouco de atenção, um reflexo branco naquilo que é a pupila, aquilo que é o preto do olho, digamos assim. É comum ver. Exato. Se aparecer um aspecto esbranquiçado, nós chamamos de uma leucocória, pode não ser uma catarata, mas, enfim, do mal ou menos, às vezes, se for uma catarata, tem uma possibilidade de se intervir cirurgicamente. Pode ser também, o caso de cegueira dos rios, também aparece uma... Isso é coisa uma lesão parecida, ao não é? nível da córnea. Pois. Portanto, qualquer estrutura por onde passem os raios luminosos, desde a superfície ocular, a córnea, ou desde o cristalino, que é onde se forma a catarata, ou desde as partes mais profundas, mais da câmara posterior do olho, problemas de retina, podem provocar um reflexo branco no olho. Portanto, daí se tenha criado o termo genérico olho branco ou leucocória. Portanto, é uma situação séria, como há pouco disse, requer uma intervenção cirúrgica rápida, porque senão passa-se a idade crítica de aprender a ver e depois já não vamos a tempo. Depois mesmo em adulto, ou mesmo num centro mais especializado na Europa ou nos Estados Unidos, se isso não for resolvido nestes 3 primeiros meses, não adianta muito estar a resolver posteriormente. É o que pretende transmitir na missão nas missões que costuma fazer em São Tomé, dentro do âmbito do Instituto
Vale Flor. Val Flor, exato. Há cerca de 3 anos e meio fui contactado e convidado pelo presidente do Instituto, do Conselho Diretivo do Instituto Val Flor, o Dr. Paulo Teles de Freitas, e pelo seu diretor, o Dr. Ahmed Zaki, no sentido de coordenar uma equipa que desse um apoio à oftalmologia em São Tomé e Príncipe. Iniciámos esse projeto muito determinados, muito empenhados, fizemos uma primeira deslocação só com um elemento, depois fomos crescendo progressivamente e estamos agora ao fim de 8 missões, com um intervalo muito regular de 4 meses entre essas 8 missões, a desenvolver um trabalho mais na área dos cuidados secundários e terciários. Portanto, o Instituto Marquês Val Flor é uma fundação, uma organização não governamental que está, que se formou em 1951, se não me engano, e que tem um projeto que é o chamado Projeto de Saúde para Todos, que começou em 1988 e que demorou este Projeto de Saúde para Todos até 2008. Nestes 20 anos, criou todas umas bases ao nível do território, mas para os cuidados primários e de prevenção. Criou centros de saúde, organizou-os, faz uma gestão desses centros de saúde. Criou condições para aqueles cuidados básicos, essenciais para a população. Portanto, vacinação. não há cirurgias? Não, nesse projeto não. Há cerca de 3 anos criou-se o projeto de saúde para todas as especialidades, em que se foi complementar, digamos, estas atividades nos cuidados primários e de prevenção com cuidados na área secundária e terciária. Aí entra a especialidade de oftalmologia, como entram outras, cerca de 17 especialidades. Quais são os problemas de visão com que se deparou em grande escala? Portanto, no projeto de saúde para todas as especialidades, dentro da área da oftalmologia, nós criámos 2 prioridades. Por um lado, eram as situações de cegueira reversível, principalmente resultantes da catarata. Reversível. Reversível, é uma cegueira reversível. O indivíduo está cego, mas, ao contrário daquilo que falámos anteriormente da criança, a catarata senil, a catarata do adulto, depois de ter a pessoa em causa aprendido a ver, pode ter uma catarata. Até pode ficar cego durante anos, mas pode ser operado e recupera a visão na totalidade. É uma coisa diferente. Ele já aprendeu a ver. Imagina a felicidade que deve ser. Nós já nos cruzámos com um ou outro doente na rua, no dia a seguir à cirurgia, ou 2 dias depois, porque nós fazemos uma cirurgia em ambulatório, a pessoa não está internada, a pessoa vai pelo seu pé, sai do hospital pelo seu pé, sem qualquer tipo de anestesia complexa, praticamente é operada só com gotas, e de facto a recuperação, não digo que seja instantânea, mas em 48 horas. A pessoa tem e porque partiu do nível de visão muitíssimo baixo, fica com uma qualidade de vida excelente, passados poucos dias. Portanto, esse foi um dos aspectos, é uma das prioridades. A outra é uma coisa mais séria, quer dizer, que é a cegueira que não é reversível e nós temos que tentar prevenir a evolução da doença. É o caso do glaucoma. É uma patologia também muito séria, porque precisamente não dá queixas a maior parte das vezes. É uma cegueira silenciosa, cega sem dar qualquer sinal. Perigosíssimo. Exato. E nós temos que ir à procura dessa questão. Temos que medir a tensão intraocular, temos que observar o fundo do olho, temos que questionar sobre familiares que tiveram este ou aquele sinal. Mas sem sintomas? Sem sintomas. É uma cegueira cega, uma cegueira silenciosa, porque o que se vai perdendo no glaucoma é a visão periférica. A pessoa vai perdendo a sensação do que está à periferia e só muito tardiamente é que perde uma visão central. E isso, o organismo vai se adaptando, como nós temos capacidades de adaptação a muitas outras coisas, isso é importante para a nossa vida, não é? Senão ficávamos logo bloqueados logo ao primeiro contratempo. As operações, no geral, ligadas a doenças da visão, são realizadas com a ajuda do paciente. O paciente tem que estar minimamente acordado, não pode ter anestesia geral. A nossa conduta e a nossa maneira de, portanto, fazer a triagem dos doentes para operar é igual àquela que fazemos cá. Sim. Nós operamos mais de 90% dos doentes em regime ambulatório e com anestesia local. Até porque a patologia também o permite, que é a patologia da catarata e até mesmo a do glaucoma. Nós só utilizamos a anestesia geral e mesmo assim em regime ambulatório para as crianças.
Tudo o resto. Não ficam quietas, né? Não conseguem Nem perceber que impossível, têm que ficar impossível a quietas. colaboração. E mesmo assim nós temos tido casos de muito boa colaboração em jovens adolescentes em São Tomé e Príncipe, porque também nos empenhamos muito em criarmos uma coisa que chamamos consulta de enfermagem, que às vezes facilita a desmistificação em termos do contacto e de palavreado com o doente. Às vezes os médicos são até às vezes justamente acusados de utilizar a linguagem que não é correta. E temos quem trabalha connosco, o setor de enfermagem, que, enfim, tem às vezes um bocadinho mais de aptidão, um bocadinho mais de paciência e de gosto até. E é preciso ter muita paciência. Muita paciência, gosto, é de acima de tudo ser um Sim. bom profissional. Só um bom profissional e um doente informado. É que nós temos bons resultados, nomeadamente em termos de cirurgia e em termos de cirurgia com anestesia local, tópica e em regime Só ambulatório. tem que estar consciente de que tem que Exato, ficar quieto para que as fundamental. pessoas corram Temos que bem. informar, temos de falar com as pessoas. Nada pode ser feito sem informarmos. Não ganhamos a confiança e se não ganharmos a confiança a pessoa está apreensiva, acontece. está assustada e colabora mal, depois temos maus Sei resultados. como é. Doutor, e a pálpebra descaída, de que se trata exatamente? Portanto, existe uma série de estruturas musculares que permitem os movimentos de elevação e de depressão da pálpebra. Nós abrimos os olhos, fechamos os olhos. Isto é feito à custa de dois músculos que são antagónicos na sua ação. Há um músculo, ou um tendão, que é o elevador da pálpebra superior, que é o responsável por nós abrirmos Pela aqui elevação. esta nossa janelazinha para vermos o mundo. Às vezes acontece por questões, enfim, de mau desenvolvimento, malformações congénitas, que essa situação não está presente. Ou pode ser e depois, como consequências involutivas. Mas é sempre no nascimento Não, ou não, a de pessoa maneira pode ficar nenhuma. assim? Pode ficar assim, motivando Porquê? coisas, enfim, senis, degenerescências senis no adulto, situações traumáticas, situações miogénicas, doenças do próprio músculo. Portanto, são diversas as patologias. Na criança, a gravidade é essa, é que se a criança não aprendeu a ver, nós temos que pôr a pálpebra cá para cima, senão ela não aprenderá cirurgia. a ver. Com cirurgia, exatamente. E aí já terá de ser, pronto, mas disse-me que todas as cirurgias... Todas às as cirurgias em são- crianças são com Ok. com anestesia geral, apesar de fazermos em ambulatório. E a miopia e o astigmatismo também são frequentes nos mais pequenos? Claro que são, e a questão é sempre a mesma. Eu repito muito isto, parece que estou a repetir, mas mesmo assim, isso é importante se não é detectado e se não é corrigido nos primeiros tempos. Costuma-se ver algumas crianças com uns óculos super grossos. Exatamente. Que é Quando o problema uma é pena, bilateral, parte do como se coração. costuma dizer, do mal o menos, porque distribui-se o mal para as aldeias, como se costuma dizer, e é muito fácil a recuperação da visão, da acuidade visual. O problema é quando existe uma diferença muito grande entre um olho e outro. Às vezes a diferença é tão grande que nem os óculos resultam, porque o organismo tem mecanismos que não lhe permitem aceitar, sei lá, 6 dioptrias no olho e não ter nada no outro olho. Portanto, os óculos às vezes são um meio, mas não é o único meio, felizmente. Temos, enfim, a utilização de lentes de contacto, que permitem que haja um equilíbrio mais perfeito entre a visão dada por um olho e pelo outro. Ou, até mesmo, começa já a haver situações mais sofisticadas, que infelizmente não é o caso que possamos utilizar em São Tomé para já, nem se utiliza ainda aqui para já, cirurgias refrativas, com recurso a certo tipo de lasers, que permitem, de facto, mesmo em crianças, pronto, é um aspecto que ainda está em alguns centros ainda um bocadinho de investigação, mas que permitem corrigir, de facto, as altas miopias, nomeadamente. E a conjuntivite, que é tão prevalente nas alturas de chuvas, poeiras, em África sabe-se que existe às vezes muito levantamento dos ventos de poeiras das ruas que muitas vezes não estão bem limpas. O que fazer nessa altura? Muito bem. Os olhos vermelhos. Um dos aspectos que nós nos dedicamos nestas missões com o apoio do Instituto Marquês de Valflor, para além de resolver localmente os problemas e dar capacitação aos técnicos, é a parte do ensino. Como não temos lá médicos para formar, temos enfermeiros, é a enfermeira Anabela Raposo que tem dado formação nesse sentido. E formação no sentido de coisas muito simples, como há pouco disse, pessoas competentes, técnicos competentes e doentes informados. Os doentes têm que ser informados que têm que lavar as mãos, que têm que lavar os olhos, que
têm que saber colocar os colírios, que têm Até que saber... porque passa, não é? Exatamente. A conjuntivite é extremamente contagiosa. Exatamente, que às vezes deparamos Até com de um olho para o situações... outro. Exatamente. Deparamos com situações como deparámos há cerca de um ano atrás, com uma epidemia de conjuntivite viral, e que, acessoriamente, na sequência do componente viral, aparece um componente bacteriano sensível aos antibióticos. Se está um agregado familiar com um problema desses, o medicamento não pode andar de mão em mão, porque senão vai perpetuando a conjuntivite, curar um, mas depois vai contaminar o outro. Portanto, esses problemas têm sido abordados em termos de ensino. Que é fundamental. Como disse há pouco, um doente informado é um doente que sabe, tem consciência do que tem e sabe corrigir certas atitudes que são fáceis. Utilização do sabão, claro que o sabão arde nos olhos, temos outros produtos que têm pH neutro, que permitem. Não é preciso ir ao exagero da água soro fisiológico ou da água fervida. É importante quando não se tem mais nada, mas às vezes uma água corrente e produtos que hidratem e desengorduram a face e as mãos é o suficiente para provocar, portanto, uns cuidados básicos, enfim, de saúde. Doutor, sinto que ainda teríamos tanto que falar, tenho tantas perguntas por lhe fazer, mas infelizmente o tempo não nos permite. Por isso quero desde já dizer-lhe que estou muito grata pela sua presença cá hoje e esperamos tê-lo numa próxima oportunidade na Casa do Viva Saúde. Eu agradeço o convite, em meu nome e em nome do Instituto. Foi um prazer ser entrevistado por si e estarei sempre disponível para outra intervenção. Então, até já. Até já. Reveja os programas que mais lhe interessam a hora que quiser no nosso canal do YouTube. E agora, anote o mais importante do que falamos aqui. Tome nota. De entre os principais problemas de visão na infância destacam-se as cataratas, que se manifestam por via de um reflexo branco na pupila e pressupõem intervenção cirúrgica para que a criança não perca, com o passar dos anos, a sua capacidade visual. O estrabismo pode formar o desenvolvimento ocular. A vigilância e acompanhamento oftalmológico são essenciais nestes casos, a fim de evitar danos irreversíveis. A prematuridade também pode gerar alterações ao nível da retina. Esta deformação pode mesmo levar à cegueira. No que respeita à prevenção, nas crianças deve-se verificar se têm um equilíbrio dos eixos visuais. Um desvio ocular pode indiciar problemas que têm que ser corrigidos o quanto antes. A visão é essencial para o correto desenvolvimento da criança. Visite o oftalmologista com o seu filho e faça rastreios regulares de prevenção. E assim despeço-me, mas prometo voltar no próximo programa com outro tema do seu interesse. Lembre-se, estamos consigo toda a semana. É só visitar-nos no nosso blog ou no nosso Facebook. E por que não seguir um conselho especial? Cuide de si, não se esqueça, viva a saúde! Olá, o meu nome é Sr. Scratch e eu sou músico. Não se esqueçam, o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia.